Então, vamos começar. Primeira pergunta que é, qual é a sua linha política? Eu na verdade não gosto de política, né? Não? Eu acho que deveria extinguir a política das nossas vidas, na verdade. Sim. De onde surgiu a ideia do projeto do Oasis Project? Isso daí surgiu, na verdade, eu sou empresário, né? Sim. E diante da dificuldade, né, de empreender, né? Então eu tinha ideia inicialmente até de criar uma cidade privada. De criar uma cidade sem imposto para poder criar uma empresa mais fácil? É algo que as pessoas possam viver sem precisar de serviço estatal, né? Que todos os serviços sejam privados, né? Sim. Bom, E com o futuro, com a evolução, logicamente, acabar com os impostos, né? o que você está achando dos últimos acontecimentos políticos? Por exemplo, o Brexit, o impeachment que aconteceu faz mais tempo, mas é recente. O que você está achando deles? Essa secessão da Inglaterra e a possível secessão de mais 2 países da União Europeia. É bom porque diminui o Estado, né? Só que não é uma solução, né? É algo que só alivia um pouco, é tipo uma anestesia, né? Na verdade ajuda, mas não é o que vai impedir você De fazer... de pagar imposto, por exemplo, né? Você vai continuar pagando, só vai pagar menos, provavelmente, em alguns casos, né? Sim. E a solução mesmo é buscar a liberdade 100%. Né? Até nessa questão política, o pessoal já vê que tem muita gente que ficou a favor do impeachment, outros contra. No caso da Inglaterra sair da União Europeia também. Então você vê que não representou o povo inteiro, né? Essa decisão. Então, pra mim foi uma coisa boa, só que daí pra outro já foi ruim. Então isso que eu acredito que seja injusto, né? Sim. Na verdade, cada pessoa deveria escolher o que quer fazer. Se a pessoa quer fazer parte da União Europeia e a União Europeia aceita ela, logicamente, então daí poderia ser assim, daí ela poderia fazer parte. Agora, se a pessoa não quer, não tem por que a outra pessoa querer obrigar também. Tem que ser livre, né? Já é outra história. Bom, aqui essa é uma pergunta que eu tive e que pelo jeito parece que muita pessoa no grupo tem. Quais seriam as ações se alguém tentasse impor um estado no Oasis Project? Na verdade, ele já é descentralizado, né? Sim. Justamente para não ter uma solução única, né? Agora, como todo mundo que está indo para lá tem essa mentalidade de não agressão, né? Então a chance é mínima da pessoa ter sucesso, porque vamos dizer que tenha 100 pessoas no dia que a pessoa quer implantar um estado lá. Seria 1 ou 2 lutando contra 100. Então é muito difícil, né, a pessoa ganhar, né? Sim. E do mesmo jeito, se for 1000 pessoas, de repente 10 querendo se rebelar, não vai ter poder, né, contra os outros. Verdade. Agora é lógico que a gente está sujeito ao Estado ainda, né? Não é o que dá pra prometer 100% livre, não. Só que é a mesma coisa, se a pessoa vai entrar numa manifestação do MST e começar a gritar que eles são bandidos, falar que propriedade privada deve ser respeitada, a pessoa provavelmente vai ter coragem de fazer isso, né? Do mesmo jeito lá. Vamos dizer que tem 1000 pessoas lá que não gostam do imposto. E chega um lá e começa a querer implantar o imposto. Querer taxar as coisas. Eu acho que a pessoa não vai ter nem essa coragem de fazer isso, né? Sim. É bem difícil, né? Uma pergunta que eu tava assistindo antes de vir pra cá, um hangout que você fez com um agorista. Sim. E aí, uma pergunta que eu não sei, eu não entendi muito bem. Como é que você pretende pagar os impostos como IPTU e o IRT? ITR. ITR. No caso, como ainda é propriedade rural, né? Lá só tem o ITR, né? Então a gente seria classificado inicialmente como condomínio rural, no caso, né? O ITR, ele é bem baixo o valor, né? Eu mesmo pago na faixa de R$10 por mês, vamos dizer, na média, considerando o valor anual, né?
Então, se dividir aí R$10 por 100 pessoas, vai ter 10 centavos de imposto, né, sobre a propriedade. Enquanto o IPTU normal aí, o pessoal paga às vezes R$500 no ano, até mais, dependendo da casa, R$2.000. Tem... Varia, né? Mas é um valor bem pesado por propriedade. Né? Outra questão também é a questão da saúde, educação e segurança. Como é que seria essa parte? Isso aí, o próprio pessoal que for chegando, na verdade, vai oferecendo as soluções. Né? Isso daí a pessoa que quer saúde hoje, igual eu, por exemplo, né? Eu tenho que pagar o médico, tenho que dar um jeito, e é normal. Na verdade, todo produto e serviço já é oferecido, né, no mundo, assim, a gente não precisa a gente oferecer ali, né? Sim. Você pode comprar fora também. Igual o pessoal fala também de comida, a gente não precisa produzir a comida ali. Você pode comprar no mercado, pode comprar direto dos produtores rurais, tem muitos que vendem. E a saúde e a educação também, você pode estudar numa escola fora, daí no caso tem como ter transporte também para outras cidades, né? Isso daí... O Oasis tem uma população máxima? Um limite de população ou não? Não, no caso não. Ali a gente tem um território atual, né? Mas é expansível também, né? Conforme o pessoal for chegando, a gente pode comprar os terrenos vizinhos e ir aumentando. Da mesma forma, a população, né? Hoje lá não daria para colocar 100 pessoas, daí não tem casa suficiente. Mas daí o pessoal vai chegando, vai construindo e vai aumentando, né? Sim. Daí pode, vamos dizer, conforme for expandindo também ter prédios, não precisa ficar preso em casas apenas. Né? Igual tem terreno que eu vendo de 1.000 metros quadrados. Então a pessoa pode comprar esse terreno e construir ali 5, 6 casas. Então, não é porque a pessoa comprou um terreno que ele tem que ter uma casa. Ele pode fazer quantas casas quiser. Né? Sim. Também é uma pergunta que pode parecer meio fora do assunto, mas caso em algum momento o Oasis consiga independência do Estado, qual seria o nome dado a ele? Ou continuaria como Oasis no nome? No caso, esse projeto inicial, acredito que vai ficar o nome Oasis mesmo, né? Uma cidade Oasis. Agora, aí tem no caso um projeto nosso seria de expandir também para outros locais, né? Daí pode ser que vai mudando o nome, né? Cada local pode ter um nome. E não seria um país também, igual o pessoal fala às vezes. Mas vai ser um país igual o Liberland, que fica vendendo passaporte, vende isso, vende aquilo. Não, a gente não, a gente quer ser considerado uma sociedade livre, né? Pessoas livres, apenas livres. A gente não quer, por exemplo, eu não quero ser o rei de ninguém, igual tem gente que fala, pô, o Renato montou isso aí, quer virar um rei, né? Não, eu não quero ser rei. Quero que cada um seja livre e responsável por si mesmo, né? Porque eu acho que o maior problema da sociedade atual é que ninguém tem responsabilidade. A culpa é do outro, se você faz uma coisa errada, já vem o pessoal defender que a culpa não é sua. E eu acho que é o contrário, né? As pessoas têm que aprender a ter responsabilidade própria. Né? Essa é uma dúvida de muita gente. Como é que o Oasis vai conseguir fazer para ser uma sociedade livre de agressão, sendo que é uma sociedade livre e você possui o direito à defesa com uma arma de fogo ou não? Daí é mais fácil, na verdade, não ter agressão quando todo mundo está armado. Né? Porque se só um tiver a arma e ninguém tiver a arma, é muito mais fácil daquele que tem a arma querer oprimir os outros. Né? Sim. Então ali como a ideia é que todo mundo tenha uma arma, não é obrigatório. Né? A pessoa pode escolher entre ter uma arma ou não, mas como a maioria já tem essa mentalidade pró-arma, então é bem difícil dar problema. Né? E daí o pessoal um mesmo também acaba protegendo o outro. Né? Além disso, tem empresa de segurança, que daí, no caso eu mesmo já contratei uma para fazer um monitoramento das minhas casas, que eu já tenho alguma coisa construída lá. Né? Então,
cada um pode contratar também uma empresa de segurança. E daí, se um proprietário lá, um morador que de repente paga aluguel, que não seja proprietário, queira agredir o outro, ele vai ter que se responsabilizar pela atitude dele, né? Ele não vai conseguir agredir. E se ele agredir, ele vai ter uma punição de acordo, né? Sim. Se alguma empresa, em algum momento, ela fica grande o suficiente e ela tenta instalar um monopólio, o que seria feito nesse caso? O monopólio, ele não é uma coisa ruim necessariamente, né? Isso daí ele pode ser um monopólio bom. De repente, se ele for um monopólio porque todo mundo gosta do produto e do serviço prestado, né? Não é ruim. Agora, se for um monopólio, no caso, porque eles ficam ameaçando os outros de agressão, os concorrentes, né? Se eles começarem a agredir os concorrentes, se eles quiserem, de repente, coagir mesmo, né? As outras empresas concorrentes, daí também tem uma... Seria um monopólio que, de certo já jeito... é previsto nos princípios do OASIS, já que ele não pode fazer isso. Esse monopólio que eu tô falando é um monopólio mais... que ele priva o livre mercado, ele tira o livre mercado, assim como temos hoje em dia com um exemplo da Anatel. Que ela... Para você, por exemplo, eu quero ser meu provedor de internet. E isso eu tenho que passar pela Anatel, por uma grande papelada, e em certo ponto vai ser tanta papelada que eu vou desistir. Para poder manter o grupinho pequeno das provedoras, assim destruindo o livre mercado. Uhum. No caso, isso daí já é proibido, né? Assim como todo tipo de estatismo dentro do OASIS, né? Então a pessoa não pode montar uma sede de um partido político, não pode ficar incitando a agressão de forma alguma. Então a pessoa não pode chegar lá e ficar falando que vai cobrar imposto dos outros, vai tirar o dinheiro da pessoa. Isso aí é algo proibido, né? A pessoa seria proibida ali de entrar no caso e sair, né? De sair não, de entrar no caso, né? No local. Então se a pessoa começar a agredir, não só a forma de imposto, né? Qualquer tipo de agressão, né? O pessoal fala muito de imposto, mas não é o único agressor, né? Então se a pessoa começar a falar que vai roubar, que é um bandido ou que vai sequestrar os outros, também não pode. Aí já está proibido porque, como é um local livre de agressão, se a pessoa está com essa ideia é porque ela não quer viver num local livre de agressão. Não tem sentido daí. Sobre os produtos vendidos, os serviços vendidos no Oasis, como é que seria... como é que as pessoas irão pagar por isso? É só Bitcoin, só a moeda Oasis? Não, é livre também. Livre também? A pessoa pode vender em real, pode vender em Bitcoin, em qualquer moeda que ela quiser, não teria problema, né? Em ouro, se quiser fazer escambo. Na região lá o pessoal chama de brick, né? Quando é o escambo, né? Só faz um brick, lá tem muito disso, então tem muita negociação que não se faz em real, não faz em moeda nenhuma, é só troca uma mercadoria pela outra. Entendi. Isso é bem comum lá já. Isso é algo que eu tenho certeza que vai acontecer lá também, né? Já que já acontece na região. Vamos dizer que facilitaria um pouco, não o comércio, mas facilitaria as pessoas ficarem mais simpatizadas com o Projeto Oasis, o pessoal da região e... já fica dentro da cultura, né? Da região. Já seria um negócio interessante. Sim. Facilita a aceitação mesmo da gente lá na região. Vamos lá. A forma de produção de energia dentro do Oasis para que seja autossustentável. Vocês estão pensando em termoelétricas, mas quais seriam outras alternativas? Então, a longo prazo que tende a ficar é termoelétrica, né? Mas de início ali a gente já vai começar utilizando a hidrelétrica, né? Que tem uma certa vazão de água ali que a gente consegue manter. Segundo um engenheiro elétrico eu andei conversando, pelo menos umas 100 casas ali a gente consegue manter só na hidrelétrica, né? Só que daí teria uma dificuldade talvez em horário de pico, né? Então
no começo daria tranquilo no horário de pico, mas conforme a população for crescendo, por exemplo, para 100 casas, talvez no horário de pico a pessoa teria que usar uma bateria ou ligar uma termoelétrica somente no horário de pico, né? E daí, conforme for crescendo mais, aí já vai implantando, por exemplo, a termoelétrica no dia inteiro, né? Só acelerando mais a produção de energia termoelétrica no horário de pico. Mas dá para ser feito. E até na hidrelétrica daria, né? Se você colocar algumas turbinas com uma reserva, no caso, né? Que não trabalha o dia inteiro, né? Até daria também, talvez, dependendo do consumo, né? É que, na verdade, não tem como a gente prever quantos 100 casa vai consumir exatamente. Mas, Porque pela média, assim, uma que casa o pessoal pode ter conhece, 10 pessoas daria. usando a internet ao mesmo tempo, Daí, com a luz acesa. se todo mundo decidir lavar roupa, por exemplo, ao mesmo tempo, que é uma coisa que consome muito, né? Daí já tem uma dificuldade. Agora, se o pessoal tiver um horário bem variado, né? Daí tem pessoa que às vezes vai lavar roupa de manhã, outra tarde, outra noite. Daí fica bem equilibrado, daí é tranquilo, né? Sim. Aí já falando de outra questão. Como é que você pretende... Por exemplo, eu vi você falando muito sobre a saída do Sul, a secessão do Sul do Brasil. Como é que seria essa secessão e como é que o Oasis se encaixaria nela? Então agora, junto com a eleição para prefeito, né, vai ter uma urna em cada local de votação, na parte de fora, porque é proibido dentro, né? Como é uma organização privada, não tem a ver com o Estado brasileiro essa votação, né, esse plebiscito. Então a votação tem que ser realizada fora do local de votação, né? Mas a ideia é que 5% da população vote sim, né? Então, se tiver 5%, no caso de Timbó Grande ali, que é onde está localizado o Oasis, né? Tem mais de 5 mil votantes, mas são 265 sims que a gente precisa nessa primeira votação. Então, daí com essa votação, a gente conseguindo esse 1 milhão de votos a favor da secessão, aí esse movimento já está ligado à ONU, então ele já vai ter um plebiscito oficial posteriormente para poder fazer a secessão de fato, né? E daí, havendo a secessão, a gente já está previsto também nos princípios do Sul é Meu País para ser uma confederação municipalista. Até o coordenador, o líder de Santa Catarina, no caso, o coordenador geral do Sul é Meu País, né? Está apenas, vamos dizer assim, na linha de liderança abaixo do seu Odilon, que é de Passo Fundo, né? Que é o presidente mesmo. É o Celso Delcher. Ele escreveu já 2 livros sobre a secessão do Sul. Ele está fazendo palestras agora no Sul inteiro, Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul. E o que ele fala, ele explica bem assim nas palestras e no livro, né? É que será uma confederação municipalista. Então, o município será livre. No caso, não vai ter mais uma organização política estadual, vai ter só a federal. E mesmo a federal, ela vai cuidar apenas de assuntos internacionais. Então, a relação do Sul com outros países, a parte de diplomacia, será feita na esfera federal. Só que vai ser também bem liberal, porque a liderança do Sul é Meu País é toda liberal. Então, isso daí já vai ajudar muito, né? Então o pessoal brinca, o Sul é meio comuna, né? Porque como vai ser municipal, por exemplo, se um município vai ter total liberdade para ser uma comuna, de repente, se a população votar lá e quiser que seja uma comuna comunista, ele vai poder ser lá dentro do município. Só que no município do lado ele não vai poder opinar, ele não vai poder agredir o município do lado. Então, por exemplo, o Oasis, como a população vai ser 100% contra a agressão e contra o Estado, também é previsto já que não é necessário a política dentro do município. Você não precisa ter vereador, não precisa ter prefeito. Não precisa ter toda aquela árvore estatal que a gente tem aqui no Brasil de sei lá quantos mil... Não precisa. Até um gráfico, até um artigo que eu escrevi, eu falo
certinho os gastos estatal e o tamanho dos vereadores, deputados, né? E é bem grande, na verdade, o tanto de gente que a gente sustenta, né? E não é só político que a gente sustenta, né? Todo mundo que não trabalha e vive do Estado está sustentando, né? Sim. É um absurdo, né? Na verdade, você agride o trabalhador em prol dos vagabundos, né? Até tem um artigo que eu fiz lá que a pessoa poderia aposentar com 3 milhões de reais se ela economizasse o tanto de imposto que ela paga e investisse esse dinheiro a um juros baixíssimo. Se eu não me engano, eu calculei a 0,5%. E mesmo assim a pessoa teria uma aposentadoria aí, teria 3 milhões de reais, né? E se ela vivesse daí só desses juros, daria na faixa de 16 mil reais, mais ou menos, Mês. por mês. Cara. Se ela não pagasse os impostos, os tributos, não tivesse a regulação, né? Daí eu não calculei só o imposto, eu calculei também o custo da burocracia, da regulação, de tudo, né? Daí daria isso. É uma pergunta. Quando você citou a Liberlândia, não é? É o nome? Sim. Como é que ela funciona? Qual seria... É parecido com a premissa do Oasis ou não? Eu acho que um problema da Liberlândia é que eles se declararam um país, né? Porque enquanto ele estava quieto lá, o dono do terreno não se declarou um país, ele só chegou na Croácia, perguntou se o terreno fazia parte da Croácia. A Croácia falou que não. Aí ele foi na Sérvia, perguntou se o terreno pertencia à Sérvia, a Sérvia falou que não. E desde ele ficar quieto e só viver em liberdade ali, chamar os outros, pessoas que não gostam de nenhum estado para morar lá e ir desenvolvendo, não, ele quis criar um país. Daí a Croácia e a Sérvia começaram a criar sanções contra eles, né? Então hoje você não consegue entrar na Liberlândia, porque a Croácia ficou com... Não sei se dá pra dizer inveja, né? Mas daí a Croácia teve vontade de governar aquele país depois, porque ele decidiu que ele era um país. E daí eles falaram, não, já que você quis ser um país, então você vai pertencer a nós. Então se ele estivesse quieto, não tivesse criado um estado, ele estava vivendo livre, ele estava tranquilo lá. Mas não, ele foi lá, ele quis criar um estado livre. Então as pessoas já vê uma incoerência, né, um estado livre, é difícil, né? Então no sul aí no caso, pelo menos como vai ser reconhecido internacionalmente como um estado mínimo, né? Não vai ser 100% livre, mas já vai ser mínimo. Então já é mais fácil, daí a gente consegue, né? Sim. Viver tranquilo. E aí, se como você disse que já está atrelado à ONU, já vai ser considerado realmente um país assim que for aprovado. Daí a gente já pode fazer uma importação aí de todos os países que aceitarem, né, o reconhecimento do Sul, né? E perante a ONU, como é feito perante a ONU, a maioria dos países ligados à ONU já vão aceitar automaticamente ter relações comerciais com a gente. Então a gente vai poder comprar e vender à vontade, né? E no caso, pelo que eu vi, até o momento, não vai ter um imposto de importação, né? As relações internacionais que será feita vai ser, no caso, mais diplomática mesmo, né? Para manter uma diplomacia, para conseguir acordos de livre comércio, né? Não vai ser um acordo, por exemplo, para um taxar o outro. Então, essa diplomacia que eles querem fazer será buscando sempre o livre comércio, não a taxação, a regulação internacional, né, do comércio internacional. Então a gente vai estar aberto ao mundo inteiro, sem precisar fazer gambiarra, vamos dizer. Igual hoje mesmo, se a gente quer viver sem imposto lá, a gente vai conseguir muita coisa sem imposto, só que já tem que usar, por exemplo, tem uma isenção do produtor rural em Santa Catarina. Então se a pessoa quiser não pagar imposto sobre a comida, já consegue lá. Então já é uma coisa boa. Agora, produto eletrônico, essas coisas, pneu, coisa diferente assim, já tem que comprar no Paraguai. E daí no Paraguai já é limitado a $300. Então já é uma liberdade mais limitada, né, que a gente tem hoje no Ásia. Mas a gente consegue. Aos poucos a gente vai aumentando isso, né? E tem a sinergia, né? Então, às vezes uma pessoa não sabe de uma brecha na lei, o outro sabe.
e junta lá 50, 100 pessoas pensando em e buscando brecha na lei para não pagar imposto, com certeza a gente vai achar muita brecha, né? Sim. Além do próprio imposto ser inconstitucional, né? Só que, apesar do imposto ser inconstitucional, como boa parte das leis brasileiras serem inconstitucional, vai contra os princípios fundamentais da Constituição, né? Até eu já expliquei isso aí em 2 artigos, né? Eu expliquei que ele é inconstitucional e depois eu expliquei porque mesmo estando na Constituição ele é inconstitucional, né? Que seria, como ele vai contra a base, né, o princípio fundamental da Constituição, então mesmo estando na Constituição ele não poderia estar lá, no caso. Porque ele é a base. Se você não tem a base, como você vai ter o resto da Constituição? Não tem lógica, né? Então, se você, a partir do momento que o imposto ele existe, ele está quebrando a base da Constituição de 88, né, da República Federativa do Brasil, no caso. Então, na verdade, se você quebra a base, você quebra tudo. Então, você não pode quebrar a base. Porque se não tiver a base, você não tem nada. Você não tem o Estado brasileiro. E aí, o princípio fundamental, a própria base da Constituição, se for ver, ela contra o imposto. Então, não tem sentido, né? Só que, lógico, se você falar isso para um juiz hoje, o juiz vai te achar louco. Porque ele foi botado na cabeça dele, né? Ele acredita piamente de que aquilo é o certo e pronto. Então esse relativismo que existe hoje na justiça brasileira é o maior veneno, né? Enquanto a gente não conseguir uma concorrência jurídica, a gente não vai conseguir ser livre de fato, porque eles sempre interpretam na visão deles, o que interessa para eles, né? Para o Estado. E a gente só vai conseguir quebrar esse relativismo deles com um número enorme de pessoas acreditando nos nossos ideais e na verdade absoluta, né? Que a gente não acredita que é a verdade relativa, acredita que a verdade é absoluta. Então, existe uma ética absoluta e pronto, né? Do mesmo jeito, a gente vai quebrar esse paradigma jurídico. Se você quando a gente chegar num tribunal lá com 100 pessoas, vamos dizer, 100 habitantes do Oasis for lá e querer defender a liberação do imposto, então a gente vai ter peso para lutar contra isso de fato. Sim. Agora, se for uma pessoa lá no tribunal defender a liberdade de imposto, ele vai ser taxado de louco. E é bem isso que acontece. Da mesma forma, eu acredito que com 100 pessoas a gente já consegue segurar bem o Estado ali dentro, mas é difícil dizer que vai conseguir a liberdade, né? Mas a partir do momento que a gente tiver 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, é um peso muito grande. Eles não têm como segurar isso. Aí a gente já pode clamar por uma autodeterminação, inclusive dos povos, né? Que daí é a cláusula que o Sul, meu país, está usando para secessão, né, perante a ONU, é a mesma que a gente vai usar. Daí, no caso, para a liberdade total, né? Que a gente precisa da autodeterminação, né? Se a gente quer ser livre, a gente tem que ser livre. E, vamos dizer, com 10.000 pessoas a gente conseguiria. E tem país aí que tem uma população baixíssima, né? E mesmo assim é reconhecido. Bom, muito obrigado pela entrevista, por ter cedido esse seu tempo para a entrevista. Desculpa se foi algum contratempo, Não, tá se tudo eu parei tranquilo. alguma coisa. Muito obrigado. Você vai vir aqui para Campinas de novo no segundo semestre, né? Fazer algumas palestras. Então, eu tô programando agora para ver se eu começo a fazer umas palestras. Se der tudo certo, eu quero fazer umas no Sul primeiro, em Curitiba, em Joinville e talvez ali em Florianópolis, né? Aí, se der tudo certo, eu quero marcar também para fazer em São Paulo e Campinas, né? Mas ainda não é nada confirmado. Eu quero obter o sucesso lá no Sul primeiro, né? E dê certo as palestras lá para poder marcar para cá. Sim. Bom, muito obrigado pela entrevista. Ah, beleza. Prazer Eu em te agradeço conhecer. por me chamado aqui. Obrigado. Legal.